Oi pessoal, eu sou a professora Juliana Figueiredo, eu sou morena, tenho os cabelos escuros que hoje estão presos, tenho os olhos bem pretinhos, tenho um sorriso bem largo e tô aqui no estúdio da Multirio para começar nossa aula. Pessoal, na aula, para ficar tudo bem entendido, a professora Aline, ela nos falou sobre a importância de revisarmos bem um texto antes de entregarmos esse texto para alguém ler, certo? E na nossa aula de hoje, nós vamos ficar bem ligados em algumas dicas muito importantes para fazermos essa revisão bem feitinha mesmo, entendeu? Então, fique ligado, porque hoje a gente vai começar a ver que o texto, quer dizer, começar a ver não, que você já deve saber disso, mas hoje você vai relembrar, tá certo? Mas é que o texto, gente, ele não pode ser assim um amontoado de palavras que a gente chega e vai ali despejando as ideias. Não, o texto, ele precisa ser, ele é uma organização das nossas ideias, do nosso pensamento. Então, antes da gente fazer o texto final, a gente precisa rascunhar. Sabe o que é um rascunho? É aquela ideia inicial, que é aquele que não vai ser o que a gente vai entregar. São as ideias meio que soltas. Ali você pode fazer uma bagunça, entendeu? No rascunho você vai botar... Bom, antes de eu começar a falar aqui o que é o rascunho, vamos dar uma olhada nesse slide. Pessoal, tudo que nós planejamos escrever precisa ser colocado antes num rascunho, onde as ideias vão ser reunidas, porque aí só depois elas vão ser transportadas para um papel que será entregue, né, com o seu texto que será lido por alguém. Mas aí, na hora de escrever o seu rascunho, que é a primeira versão do seu texto, você precisa ter em mente qual é o gênero textual que você está escrevendo. Será que vai ser uma carta? Será que vai ser uma história? Será que vai ser, né, uma narrativa, um discurso, ou uma lista, uma receita? Ou será que vai ser uma letra de uma canção? Ou uma mensagem pelo celular? Gente, tudo isso é texto e você precisa ter cuidado antes de enviar esse texto. Antes de você escrever a letra da sua música, ou escrever aquela receita, ou escrever uma história, um conto, né, uma carta, você precisa fazer a revisão e você precisa saber de que gênero textual você está falando. Porque sabendo o gênero, você passa a considerar a quem irá se dirigir esse texto e qual o objetivo desse texto. Para quem você escreve? Qual o objetivo dele, né? Porque esse texto ele serve para informar, ele serve para fazer um bolo, ele serve para contar uma história, para enumerar as suas tarefas do dia, para se comunicar com alguém. Já aqui no seu rascunho, você precisa definir bem o gênero do seu texto, a finalidade do seu texto e o seu interlocutor, ou seja, a quem ele se dirige. Pessoal, tendo o gênero textual em mente, você precisa agora focar no assunto sobre o qual você vai escrever. Sabendo o gênero, né, se vai ser uma história, uma narrativa, né, um conto ou uma fábula, né, você sabendo isso, ou se você vai escrever uma carta, ou se você vai escrever uma receita, sabendo isso, você precisa se concentrar no assunto do seu texto. Ah, vai ser um conto sobre animais que se enfrentaram. Ah, vai ser uma receita sobre um pudim de leite. Você precisa saber e se apropriar desse assunto. Pesquisar mesmo, conversar com outras pessoas, porque o nosso repertório, né, a nossa imaginação, essa é uma dica muito boa, ela vai aumentando ao passo que a gente lê. Quanto mais vocês lerem, sabe, sobre outras histórias, mais você vai enriquecer o que você sabe sobre esse assunto. E na hora do rascunho você mergulha, você solta tudo que você sabe sobre aquele assunto, entendeu? Você sabe dos personagens, se é um conto e tem personagem, você já vai botar o nome do personagem, quantos anos esse personagem tem, você vai colocando tudo ali no seu rascunho que você sabe sobre o assunto que você vai escrever. Essa parte é muito, muito importante mesmo. Um outro detalhe que nós precisamos ficar, muito ligados é a pontuação. Gente, uma pontuação muda todo o sentido do texto. Uma pontuação, né, errada, uma exclamação no lugar que era uma interrogação. Aí o leitor não entende o texto, já era, sua mensagem não chega. Mas eu vou dar uma dica para vocês, fiquem ligados. Pessoal, vocês lembram dos parágrafos, das vírgulas, da ortografia correta das palavras?
porque esses são elementos essenciais para a escrita de um texto de qualquer gênero textual. Não importa se é uma carta, não importa se é a letra de uma canção, se é um conto, uma fábula. Você precisa dos parágrafos, das vírgulas, da ortografia, até para escrever uma mensagem pelo celular, sabia? Mas não se preocupa não, essas dicas aqui vão ajudar você a se tornar um bom escritor e a gente vai lembrar para que servem os seguintes sinais de pontuação. Preste atenção. E os parágrafos servem para evitar que as ideias fiquem desordenadas. Olha o travessão. O travessão, vocês estão lembrados para que ele serve? Ele marca a mudança de fala dos personagens. Toda vez que um personagem vai falar numa história, você pode utilizar o recurso do travessão. Ou mesmo as aspas, né, gente? Dependendo do objetivo que você tem com o seu texto, ele pode ser... a fala do personagem pode estar tanto entre aspas ou com o travessão. Vai no travessão também que dá certo. Dos 2 pontos, eles servem para indicar o momento em que um personagem irá falar. Então a gente indica, então fulano disse, 2 pontos, aí logo abaixo vem um travessão. Ou então a fala vai vir entre as aspas. E o ponto de interrogação? Vocês lembram para que serve? O ponto de interrogação indica uma pergunta. É meio óbvio, mas tem muita gente que esquece, sabia? Então você não vai esquecer mais porque você está fazendo essa aula aqui, fica ligado. E o ponto de exclamação? Ele revela algum sentimento vivido pelos personagens. Pode ser um susto, um medo, né? uma emoção mais forte, né? Que o personagem está vivendo. Normalmente nos diálogos, tanto a interrogação quanto a exclamação são mais comuns que esse aqui de baixo, ó, o ponto final. Porque o ponto final ele indica que a frase terminou. Mas assim, aquela frase sem emoção, né? Porque se tiver emoção, pode tascar uma exclamação que vai certo. Mas antes de você entregar o seu texto, conversa com a sua professora ou seu professor, conversa com os seus colegas, lê o seu texto para eles, discute, troca ideia, pergunta, pô, você acha que aqui eu boto uma exclamação ou um ponto final? Vamos conversar sobre isso aí. E aí vocês vão chegar à melhor versão do seu texto com certeza. Fiquem ligados que tudo que você precisa escrever no seu texto precisa estar bem claro para que o leitor compreenda bem a mensagem que você quer passar. Então, revisar é muito importante, estar atento, né, à pontuação correta, à grafia correta das palavras, que às vezes uma palavra, né, escrita esquisita, a pessoa não entende, aí vai achar que é uma coisa e é outra, e a sua mensagem não chega legal no leitor. E a gente quer que a mensagem chegue, não é isso? Por isso que a gente está aqui, ó, ligado na revisão do texto, para que a mensagem seja muito bem passada. Então agarrem a sua ideia, rascunhem tudo, revisem, olha a pontuação. E boa escrita para você, bons textos para você. Fiquem ligados. Até a próxima.